Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Mais uma aula de ciências comigo, professora Sádiva. A nossa aula de hoje é referente ao dia 21 de setembro e o assunto da nossa aula de hoje, turma, são os equinodermos, ok? Então, o objetivo não é somente de conhecer os equinodermos, mas também de classificar os equinodermos, conhecer as suas características gerais, né? Então, observando essa imagem, deixando bem claro para vocês que a palavra equinodermos é uma palavra do grego, que significa ecno, espinho, derma, pele. Então, espinhos na pele. Então, um grupo de animais exclusivamente marinhos, dotados de um endoesqueleto, endo, dentro. Mas é um endoesqueleto calcáreo, muitas vezes provido de espinhos bem salientes, que justificam o nome deste grupo, equinodermos. Embora não seja uma coluna vertebral, ele é importante na sustentação do corpo desses seres, ok? Pois é bem desenvolvido e bem resistente. Então, entre os equinodermos, nós podemos observar nessa imagem, é estudado a estrela do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar, os ouriços do mar, entre outros. Então, assim, o tamanho dos equinodermos varia bastante. O diâmetro da estrela do mar, por exemplo, medido de uma ponta à outra de seus braços, no caso aí, pode ser de alguns centímetros até 1 metro, dependendo da espécie, ok? Então, uma das características marcantes aí dos equinodermos, deixando bem claro para vocês, é a presença de um complexo sistema de lâminas, né, canais e válvulas, denominado de sistema aquífero ou ambulacrário. Então, essa palavra ambulacrário significa caminhar. Esse sistema relaciona-se com a locomoção, respiração, circulação, excreção e até mesmo com a percepção desse ser vivo. Então, os pés ambulacrários possuem paredes musculares e ampolas que acumulam líquido. As variações de pressão do líquido no sistema, né, determinam a expansão ou retração dos pés, fato que culmina com o deslocamento dessa espécie. Então, quando a pressão do líquido é maior nos pés, estes ficam bem mais rígidos, os pés ficam mais rígidos. Quando a pressão diminui, os pés ficam moles. Então, essa diferença permite o quê? O movimento dos equinodermos, ok? Então, turma, com relação à digestão, sistema digestivo, os equinodermos alimentam-se de pequenos animais, de pequenas algas. A estrela do mar, por exemplo, ela é carnívora. Os sistemas vitais desses animais são eficientes e também bem simples. O sistema digestório contém boca, estômago, intestino e ânus. Mas o estômago só está presente no corpo dos equinodermos carnívoros. Isso possuindo glândulas, certo? Que produzem substâncias digestivas. A estrela do mar, ela alimenta-se principalmente de pequenos moluscos, como mariscos. Com os seus pés, a estrela do mar força a abertura das conchas das ostras. Em seguida, vira o seu próprio estômago do avesso e lança um suco digestivo dentro da concha. Depois, é só engolir a massa, isto é, o corpo do molusco já digerido. Então, essa é, portanto, uma digestão extracorpórea realizada por eles. O ouriço do mar, que alimenta-se de algas,
tem um aparelho bucal com dentes constituídos de substâncias bem rígidas. Então, com esses dentes, no caso aí do ouriço do mar, ele raspa as algas que ficam presas em um substrato comum, né, nas rochas. E esse aparelho bucal dos ouriços recebe o nome de lanterna de Aristóteles, ok? Levando em consideração uma outra característica que é a excreção. Então, a eliminação de excretas é facilitada pelo sistema ambulacrário, pelo qual circula a água no corpo dos equinodermos. Então, levando em consideração a respiração, durante a troca gasosa é realizada, né, por minúsculas brânquias próximas à boca e também por toda a extensão dos pés ambulacrários, pelos quais circulam a água. Então, aqui vem, ó, deixando bem claro, né, que dentro da circulação celômica, né, nos equinodermos, nós temos aí o transporte de gases, ok? Com relação à circulação, existe um líquido incolor que circula pelos canais localizados ao longo de todo o corpo desses animais. Esse líquido realiza uma tarefa semelhante à do sangue no nosso corpo, ou seja, de transportar substâncias para todo o corpo desses seres, ok? Então, nós temos também uma outra característica, que é a reprodução dos equinodermos, deixando bem claro que a reprodução é sexuada. Então, os equinodermos, eles realizam essa reprodução sexuada, reprodução com a participação de gametas, eles possuem sexo separados e eles apresentam uma fecundação externa, que ocorre na água. O desenvolvimento é indireto, pois as larvas elas se transformam em animais jovens, com forma própria. Outra coisa, capacidade de regeneração. Quando a cauda, né, de uma lagartixa é cortada, em poucos dias cresce uma nova cauda, regenerando-se. Isso também acontece com os equinodermos, por exemplo, a estrela do mar, quando perde um dos braços. Então, esse fenômeno de regeneração de parte do corpo representa uma vantagem para esses animais desse filo, que quando atacados, ou então quando eles estão em perigo, eles entregam parte do seu corpo para o predador, no caso, enquanto procura, né, se esconder. E se o disco central estiver intacto, há espécies de estrela do mar que conseguem se locomover e se alimentar com apenas um dos braços, enquanto ocorre o processo de regeneração através de divisões celulares. O pepino do mar, em situação extrema de perigo, deixa parte de suas vísceras, no caso, né, que são os órgãos internos. Isso é vantajoso, pois distrai os predadores e dá tempo de escapar, no caso, né? Então, turma, eu apresentei hoje para vocês, né, algumas características voltadas para o filo, concluindo aqui com a reprodução dos equinodermos, que diz: os equinodermos realizam reprodução sexuada, porque é a junção dos gametas, como eu falei anteriormente, isto é, reprodução com a participação de gametas. Eles possuem sexos separados, o macho e a fêmea. Fecundação externa acontece na água, reforçando seu desenvolvimento é indireto, pois as larvas se transformam em animais jovens com forma própria.
Deixo aqui registrado para vocês um grandioso abraço meu da professora Sádiva e até, turma, ao nosso próximo encontro. Um abraço a todos.